Gente, tô de volta aqui para gravar esse vídeo para vocês. Bom, quem me acompanha ou quem já assistiu os meus vídeos sabe que eu comecei a gravar vídeos desde o início da minha conversão, o que não faz muito tempo, foi 3 anos atrás, mas de lá para cá o Senhor fez tanta coisa na minha vida porque eu literalmente me rendi à palavra de Deus e me rendi aos caminhos de Deus. Então, hoje eu senti muito forte no meu coração, depois desse long weekend, desse feriado prolongado de Páscoa, eu senti muito forte no meu coração de gravar esse vídeo para vocês falando sobre a justificação pela fé, o porquê do sacrifício da cruz. Jesus, ele morreu naquela cruz e eu mesma antes, no passado, eu olhava para a cruz e eu não entendia por quê que as pessoas celebravam aquilo, ou por que Jesus morreu naquela cruz e parecia que a minha vida não fazia sentido na minha vida. Eu não entendia. Então, hoje, depois de algum tempo, depois de ter me rendido ao Senhor, Ele me trouxe algumas revelações e entendimento que eu gostaria de passar para vocês, tá? Então, primeiro, nós vamos entender o porquê nós somos justificados pela fé hoje, os cristãos. Mas esse vídeo não é só para cristão, então, por favor, se você não é cristão, se você não acredita em Deus, se você não tem uma religião, fica aí, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Bom, eu fui criada numa família católica, mas foi um católico não praticante, o que tem muito hoje em dia. Eu ia às missas aos finais de semana e depois que eu cresci, eu continuei indo. Minha mãe sempre me ensinou, porém, eu acreditava em Deus, mas eu não tinha um relacionamento com Deus. Entendeu? E faz muita diferença. Você acreditar em Deus é uma coisa, você ter relacionamento com Deus é outra, muito diferente. Então, esse já é o primeiro ponto. Quando eu comecei a realmente ler a palavra de Deus, inclusive foi essa Bíblia aqui, a primeira Bíblia que eu ganhei, uma Bíblia de estudos, porque para mim é muito difícil ler. Então, eu precisava de algo bem mastigado para eu conseguir acompanhar. Então, quando eu comecei a ler essa Bíblia e falar, ok, Deus, estou aqui, eu quero entender, porque da maneira com que eu estou hoje, eu não quero viver mais. Então, eu tive que tomar esse ponto de decisão. Então, quando eu comecei a fazer isso, Deus começou a me revelar as coisas. Ele começou a me revelar até as coisas da minha vida, da minha própria vida, da minha convivência, das pessoas ao meu redor, de tudo, absolutamente tudo. Então, como que nós somos justificados pela fé? Por que que Jesus morrer naquela cruz significou tanto? E eu estou sendo muito honesta aqui com vocês, porque era realmente o que eu pensava. Eu ia para a igreja e eu ainda falava que a Bíblia era uma mentira. Eu falava que a Bíblia era escrita por homens. Então, sim, eu tinha todos os tipos de dúvidas possíveis na minha mente, no meu coração, até porque eu me envolvi com outras religiões, espiritismo, outras linhas e doutrinas como o ocultismo, cristais, técnicas para energia, harmonização, chakra e blá, 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 todas essas coisas. E quando eu comecei a perceber, eu vi que essas práticas não estavam me levando a lugar nenhum. E muito pelo contrário, eu só estava me sentindo pior. Eu não estava melhorando, eu não estava me sentindo feliz, era uma falsa felicidade. E aí que as dúvidas começaram a aparecer. E eu corri para quem? Corri para Deus. E graças a Deus que eu corri para Ele, porque Ele é o único que tinha as respostas para mim. Eu tentei achar as respostas em tantos outros lugares, como no espiritismo. Eu lembro que uma vez eu fui conversar com alguém do centro lá. A pessoa não soube me explicar, ela estava mais perdida do que cego no tiroteio. Ela não conseguia explicar nada. Eu já tentei encontrar as respostas nas técnicas de energização, técnicas holísticas, seitas, um monte de coisa. Tarôs, búzios, tantas coisas que eu fui procurar a resposta e ninguém nunca soube me dar a resposta. Nunca. Era sempre talvez, isso, maybe. E eu estava cansada
dessa vida de talvez, dessa vida de não sei, dessa vida de ai, porque tudo é energia e tudo se movimenta conforme o seu movimento e tudo babela. Tudo mentira. Tudo mentira. A gente sabe quando algo é mentiroso, quando não tem um forte fundamento. Indo para a justificação, a gente começa a entender que para ser justificado por Deus, nós precisamos ter o entendimento que somos pecadores. E para a gente entender que a gente é um pecador, a gente precisa voltar no Éden. E no Éden, vocês sabem, Adão e Eva. Todo mundo conhece essa história e todo mundo faz brincadeira sobre isso. Quem comeu o fruto proibido? Quem não comeu? Ai, blá, 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 blá. Então, quando o Senhor começou a falar comigo, tudo começou ali, no Éden. Adão, literalmente, ele caiu. A Eva comeu o fruto, mas ele era responsável, não responsável pela Eva, mas ele era responsável por tudo aquilo que estava ao redor dele, porque o Senhor, Deus deu para ele a autoridade sobre os animais, sobre tudo que Deus tinha criado ali para ele. E a mulher, Deus fez para ele depois que criou ele, porque ele estava triste, sozinho. Então a mulher, ela veio para completar o Adão. Não é isso que, ai, nossa, a mulher foi a segunda opção de Deus. Não, já para aí, feministas. Ela veio para complementar. E quem é casado hoje sabe que um casal, um complementa o outro. Enfim, quando Adão caiu lá no Éden e ele falou, colocou a culpa na Eva, que a Eva tinha comido o fruto proibido e que a Eva aquilo e que ele se escondeu, ele começou a mentir para Deus. Deus só queria ter relacionamento com eles. Deus descia no jardim todos os dias para falar com eles. Mano, imagina, Deus, a gente tá falando de Deus, o criador dos céus e da terra. Deus, que criou onde você tá agora, onde você mora e o ar que você respira. Todos os seus órgãos. Deus, ele descia para falar com Adão e a Eva. E ele deu uma simples ordem: não come daquela árvore, não come. E o que aconteceu? O inimigo da nossa alma, parece até uma novela, né, gente? Olha como Deus, Deus, ele é tremendo. Ele traz, assim, as coisas realmente pra gente entender. Parece até um filme. Aí o inimigo veio e fez o quê? Jogou dúvidas na cabeça da Eva. E Eva fez o quê? Comeu do fruto. E ainda fez o marido dela comer. Falou, olha, amor, come aqui. Olha que abençoada. Uma bênção a Eva, né, gente? Nossa. Enfim. Quando Eva e Adão comem do fruto, eles percebem que estão nus e eles ficam com vergonha. Por quê? Ali naquele momento, as trevas, o mal, a negatividade já entrou no jardim, entrou neles e eles estavam contaminados. E aí Deus foi atrás de Adão e falou: Adão, cadê você, Adão? Adão estava se escondendo porque Adão estava com vergonha. E aí eu te falo, Adão pecou. E se Adão pecou, quer dizer que você também pecou. E por quê? Isso não entrava na minha cabeça. Por que eu tenho que levar a culpa do Adão e da Eva? Se eu nunca fiz nada, não comi fruto proibido nenhum. Gente, isso é muito... tô sendo honesta. Eram as minhas dúvidas. Então, se você tem essa mesma dúvida, nós estamos juntos, porque eu também tive. E o Senhor começou a ministrar no meu coração. Ele começou a explicar. Por quê? A minha descendência vem de Adão. Ele foi o primeiro a ser criado. O Senhor criou ele em primeiro lugar. Quando ele comeu do fruto e a Eva comeu do fruto, a natureza pecaminosa entrou no mundo, na humanidade. Então foi como se ele tivesse aberto a porta para o mal, para todo o mal que acontece hoje nas nossas vidas. Então a nossa natureza, ela foi infelizmente contaminada. E a partir dali vieram descendentes. Deus, por sua vez, ele resolveu chamar um homem, que era Noé, para construir uma arca, colocar os animais ali, uma espécie de cada animal, um casal, né? E o Senhor trouxe o dilúvio e começou tudo de novo. Ele meio que resetou.
mas para resolver aquele problema e para resolver o problema do pecado. E aí? Como que Deus ia fazer? Porque já tinha espalhado. Como que Deus ia fazer? E eu fico pensando, mas Deus é Deus, né? Se ele quisesse resetar, que nem ele fez no dilúvio, mas resetar de uma vez, matar todo mundo e criar todo mundo de novo, Deus, se é Deus, por que ele não faria isso? Seria muito mais fácil na nossa cabeça. Mas aí, sabe o que ia acontecer? Deus, ele ia ser um Deus tirano. Não quero mais, vou apagar todo mundo, vou matar aqui, pronto, vou criar de novo. Não, Deus, ele nos ama. Ele ama a criação dele. Ele nos criou para um propósito. E por mais que a gente caia, ele nos criou com um ele nos criou com um livre-arbítrio. Eu não sei falar essa palavra, gente. Me perdoa. Sorry. Como meu filho fala, sorry, mamãe. O livre-arbítrio. Arbítrio. O livro. Enfim, volta. O livre-arbítrio. Então, nós podemos, escolher a segui-lo, a crer nele ou não. Ele nos deu essa opção. E isso nos mostra que Deus não é um Deus tirano. Muito pelo contrário. Ele não te pede nenhuma oferenda. Fica a dica. Não te pede oferenda, não te pede rituais para que você siga ele, para que ele esteja na sua vida, para que ele te abençoe. Não, é completamente ao contrário. Deus, ele resolveu o problema do pecado enviando o teu único filho, que é Jesus. Então, ele, que é Deus, se encarnou em carne, ele veio como humano. Ele era 100% Deus, 100% humano. Jesus, ele veio para essa terra, ele nasceu da Virgem Maria, que aí é outra coisa maluca, né, gente? Pra gente entender, Senhor, é assim, algo para realmente nos mostrar que é sobrenatural, porque como que isso ia acontecer? Uma virgem fica grávida. Enfim, Deus faz o que quer, né? E ele nasceu da Virgem Maria com um propósito. E se você pegar a Bíblia para ler, o Primeiro Testamento, ele a todo momento está profetizando e nos direcionando à vinda do Messias, que é Jesus. Porque a nossa salvação estaria nele. Então, desde sempre, desde lá do Éden, Deus falou para Satanás, ele falou que do fruto da mulher iria nascer quem ia pisar na cabeça de Satanás. Então, Jesus, ele veio com um propósito para acabar com as obras do diabo, nos salvar do pecado com o sacrifício na cruz do Calvário. E essa foi a solução que Deus teve para resolver o problema do pecado na humanidade. Ele mesmo veio, se fez culpado no nosso lugar, morreu naquela cruz, que era a morte mais humilhante para aquele tempo. Ele sofreu, ele foi humilhado, as pessoas bateram nele, xingaram ele, arrancaram o couro dele. Não foi bonitinho, não. Cuspiram na cara dele. E ele não falou uma palavra. Você imagina aí, se alguém te xingar hoje, agora eu duvido que você consegue segurar, de não reclamar ou de falar algo de volta. É difícil. Carnalmente falando e humanamente falando, é difícil. Imagina ele, que foi completamente pisoteado. Foi uma humilhação, um sofrimento, e ele não reclamou, ele não falou uma palavra, ele sabia que ele veio com essa missão. Nasceu e só aos 30 anos que ele realmente começou a exercer esse ministério, ao chamado dele. Ele cresceu, ele foi ensinado pela sua mãe, ensinado pelo seu pai, ele aprendeu nas sinagogas, que era o templo daquela época, ele ia para a casa de Deus, ele aprendia das escrituras e ele teve uma vida normal, até quando ele começou a falar do seu chamado e falar quem ele realmente era para todos, porque tinha um tempo certo. E tudo na nossa vida tem um tempo correto e certo. E se hoje você está pensando aí
que você está atrasado ou que você perdeu muito tempo, porque essa foi o meu questionamento também quando eu me converti realmente. Eu ficava, nossa, mas eu perdi tanto tempo, foram 30 anos da minha vida fazendo tantas besteiras, tantas coisas erradas, que e agora? Tempo perdido. E não, o Senhor sabe exatamente o tempo correto pra gente realmente nos entregar para Ele e começar a permitir com que Ele trabalhe na nossa vida. Então tudo acontece no momento correto. E então Jesus, ele veio, morreu na cruz e ao terceiro dia ele falou que ele ia ressuscitar. E ele foi e ressuscitou. E no Primeiro Testamento, todas as profecias que foram feitas sobre Jesus foram cumpridas, porque Jesus veio, morreu, ressuscitou e ele apareceu para os discípulos depois. Ele apareceu e ele falou: Eu vou para o céu, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo de Deus, que hoje, para aqueles que convidam Jesus para sua vida, são selados com o Espírito Santo de Deus. E nós passamos a viver em direção do Espírito Santo de Deus. Então, se antes, vou falar da minha vida como exemplo, se antes eu era uma pessoa depressiva, se antes eu era uma pessoa que usava drogas, que tinha vícios, imoralidade sexual, se antes eu fazia tudo isso, depois que eu recebo o Espírito Santo de Deus, depois que eu permito que Deus trabalhe na minha vida, eu sou uma nova criatura. E aí, todos aqueles pecados, eles são justificados pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, que foi feito lá na cruz do Calvário, por mim e por você. E você sabe qual é a coisa mais louca que pra mim explode a minha mente todas as vezes que eu escuto, todas as vezes que eu leio essa palavra? Tá em Romanos 5:8 fala: Cristo morreu por nós enquanto ainda éramos pecadores. Ou seja, Cristo, ele morreu por mim antes mesmo de eu entender quem ele era e o que ele veio fazer aqui, porque que todo mundo celebrava Páscoa, porque todo mundo, entre aspas, tá? Porque as pessoas celebravam Páscoa, porque tinha essa cruz, porque isso, aquilo. Ele já tinha morrido por mim antes de eu entender, antes de eu me permitir ler a tua palavra. Ele morreu por você, que ainda está aí com dúvidas se ele é real ou não. Ele já morreu por você. O Senhor, ele morreu pela tua criação, para que todos se tornassem filhos através do sangue de Jesus. Então hoje, assim como eu, que tive que tomar uma decisão para realmente convidar Jesus para minha vida, eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele é que convence a gente do nosso pecado, ele é que convence nós. Eu lembro até hoje que eu estava assistindo uma pregação de um evangelista no YouTube. E aquele sentimento, assim, um convencimento, algo sobrenatural que eu nunca havia sentido antes, tomou conta de mim. Eu estava grávida, deitada na minha cama, e eu comecei a chorar tanto, tanto, e veio aquela confirmação de que eu precisava de Jesus. Eu precisava tomar posse daquele sacrifício e eu precisava pedir perdão aos meus pecados. E ali no meu quarto, eu comecei a orar e pedir: Senhor, me perdoa, Senhor, eu quero ter uma vida nova, Senhor, eu não quero viver mais assim. E eu comecei a pedir: Pai, em nome de Jesus, por favor, fala comigo. Eu já tinha Deus como meu pai. Eu nunca tive um problema de ver Deus como pai. Mas eu nunca tinha aceito o sacrifício de Jesus. E quando eu aceitei isso dentro de mim, tudo começou a mudar. Eu falei para vocês, isso aconteceu quase 3 anos atrás. E hoje, tudo na minha vida mudou. Principalmente dentro de mim. Eu era uma pessoa amarga, eu era uma pessoa triste, eu era uma pessoa arrogante, soberba, eu era uma pessoa sem vontade de viver. Eu tinha pensamentos suicidas, eu era depressiva. Tinha dias que eu estava muito feliz, tinha outros dias que eu estava completamente triste, depressiva, trancada dentro do quarto. Eu sentia as trevas
me influenciando, me deixando para baixo, falando para eu tirar a minha própria vida. Escutava vozes para que eu tirasse a minha vida. E eu sei que eu estou falando com pessoas agora que também sentem ou ouvem a mesma voz. E eu falo para você, Jesus, ele é o caminho para te salvar disso. Porque ele me salvou. Ele me salvou e ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha vida. Então, a minha oração agora é que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração, testifique ao teu coração que tudo que eu falei aqui é a verdade, que Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida, porque ele é. Todas as outras religiões colocam Cristo no ladinho. Ah, lá, Jesus está aqui, Jesus é nosso amigo. Mas nenhuma delas fala que a salvação vem somente a partir dele. O cristianismo, o evangelho, ele é o único que centraliza Cristo como Deus e como caminho, como a verdade, como a vida. E ele é esse caminho que nós precisamos percorrer para chegar ao Pai. Ele é a verdade que a gente precisa na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, para que a gente seja salvo. E não só salvo, mas para que a gente tenha uma vida abundante nessa terra. Não para ficar sofrendo mais, entristecidos, atemorizados, depressivos, suicidas. Não, Deus não tem essa vida para você. Deus não teve essa vida para mim e ele não tem para você. E se você está se perguntando agora por que você passou isso até hoje, é porque você também se permitiu estar neste lugar. E eu falo porque eu sei que eu me permiti estar no lugar que eu estive. Eu procurei outras religiões, eu fui atrás de outras pessoas, eu quis me prostituir, eu quis usar drogas, eu quis. Lembra do livre-arbítrio que eu falei para você? Todos nós temos, porque Deus nos concedeu. Mas Ele sempre está de braços abertos para nos receber de volta. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu oro para todas essas pessoas que estão ouvindo, Senhor, assistindo este vídeo. Pai, a tua palavra diz que o Senhor deixa 99 ovelhas para ir atrás de uma. Porque o Senhor não quer que nenhuma se perca. O Senhor não quer que a sua criação se perca. Pai, no nome de Jesus, assim como o Senhor voltou para me resgatar, para me tirar daquele poço que eu estava afundando cada dia mais, não havia vida mais em mim. O Senhor voltou para me resgatar, eu peço, Pai, volta e resgata essas pessoas, Deus. Espírito Santo, convence o coração delas, convence, em nome de Jesus, para que elas vejam que sim, elas precisam do Senhor, elas precisam aceitar o sacrifício de Jesus naquela cruz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro e eu peço, em nome de Jesus, e se você sente que tem que fazer essa oração para convidar Jesus para sua vida, feche os seus olhos e ora comigo. Senhor, me perdoa todos os momentos que eu pequei contra o Senhor, mesmo quando eu não sabia que eu estava pecando. Mesmo quando eu não sabia o que eu estava fazendo, eu me arrependo, eu me entendi, eu sou pecador e eu preciso da tua presença, eu preciso do sacrifício da cruz. Jesus, me lava com teu sangue, perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e faz nova todas as coisas na minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, porque hoje eu quero viver uma vida com Cristo, eu quero viver uma vida diferente, uma vida nova. Por favor, me ajuda a estar nos caminhos do Senhor, me ajuda a entender, a tirar todas as dúvidas da minha cabeça. Fala comigo, em nome de Jesus. Amém, amém. E é isso. Se você
sentiu que Deus falou com você nesse vídeo, por favor, compartilha ou escreve aqui no comentário para eu ver testemunho sobre o que Deus fez na sua vida e Ele ainda tem muito para fazer. E eu creio nisso, porque eu sou um testemunho vivo de que a palavra de Deus, de que o Senhor, Ele é real, verdadeiro. E Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida.